Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Dr. Pedro Albuquerque e hoje eu vou trazer um conteúdo bem interessante sobre implantes dentários. Então, se você quer saber mais sobre implante dentário, acompanhe esse vídeo até o final, tá certo? Mas antes, lembre-se sempre, se inscreva aqui no canal para que você possa receber um aviso quando a gente lançar um novo vídeo e indique, esse canal para quem você conhece, para que a gente consiga atingir mais e mais pessoas a cada dia. Então vamos lá. Bom, pessoal, então a ideia aqui é eu falar um pouquinho para vocês sobre alguns pontos bem importantes da parte de implante, onde muitos pacientes têm dúvidas. E para ilustrar melhor, eu vou utilizar esse manequim aqui, esse modelo, que ele simula algumas situações clínicas que o paciente apresenta, e que chega aqui no instituto para que a gente consiga traçar um plano de tratamento, mas hoje vamos focar mais na parte de implante. Acho que o primeiro ponto a ser discutido e explicado de uma maneira bem simples e direta é o que é o implante dentário, né? O implante nada mais é do que um componente artificial, como vocês podem ver aqui, que vai ser colocado na região do osso, seja de mandíbula ou de maxila, para poder reabilitar um dente que foi perdido. Esse dente pode ter sido perdido por cárie, pode ter sido perdido por fratura, enfim, por N motivos, e nós precisamos reabilitar esse nosso paciente para que o nosso paciente mantenha a sua altura óssea. Esse é um dos pontos fundamentais e muito importantes que a gente sempre fala, para os nossos pacientes, que quando ele perde um dente, a tendência é que ocorra um processo de reabsorção óssea, onde o osso ele vai reduzir não somente de altura, mas também quando a gente fala de espessura, certo? Então o implante é esse componente artificial, geralmente produzido de titânio, tá? A gente tem outros materiais, mas o mais conhecido e mais rotineiramente utilizado é sim o implante de titânio, e ele vai ser colocado de uma maneira unitária ou de uma maneira múltipla para reabilitar esse paciente. E quando que o implante está indicado? Em situações onde existe perda dentária, o implante é sempre a nossa primeira opção. Por quê? Porque se você não tem o implante ou uma raiz naquela região do osso, vocês vão passar pelo processo que eu acabei de explicar, né? O osso ele vai diminuir de tamanho e vai diminuir de espessura. E depois, para ganhar novamente essa altura e essa espessura óssea, torna-se um pouco complicado, né? Nós temos técnicas para ganho de espessura e altura óssea, mas que, infelizmente, a depender do caso, podem não restabelecer por completo aquela altura e aquela espessura óssea inicial. Então, por esse motivo, nós sempre recomendamos o implante como o procedimento de eleição num primeiro momento. E por que colocar o implante dentário? Certo? Quando um paciente perde um dentinho, é muito comum, você ter um paciente com problemas de mastigação, com problemas de estética, se for em uma região, na região anterior aqui, como vocês podem ver. E isso acaba prejudicando um pouquinho a fala, a qualidade da mastigação, a capacidade de se relacionar. Então o implante, ele devolve totalmente essas possibilidades para o paciente. E principalmente de uma maneira segura, né? O implante não é aquela prótese adesiva que vai ficar soltando da sua boca. Ele vai ficar inserido no seu osso e fixado nesse implante vai ter uma coroa, né? Como vocês podem ver aqui. Então isso simplifica e muito a rotina do nosso paciente e o paciente tem uma melhoria na sua qualidade de vida. E como que é feito o implante dentário? Bom, o implante ele é feito em duas etapas, geralmente, tá certo? Uma primeira etapa é uma etapa cirúrgica, onde é colocado na região do osso um componente artificial de titânio, como vocês podem ver aqui, aqui e aqui. Eu vou dar um zoom só para que vocês possam visualizar melhor. Olha lá, ó. Aqui está o nosso implante. E logo em seguida,
vem a etapa protética. Mas aí vocês podem perguntar, mas doutor, quanto tempo dura entre uma sessão e outra? A depender da qualidade de osso que você apresente, a gente às vezes até consegue colocar essa coroa provisória de uma maneira imediata, né? O que a gente chama de carga imediata, ou até mesmo, a depender do caso, a definitiva. Mas não são todos os casos, então, a depender da sua situação clínica, isso pode demorar e ter um intervalo de 2 meses até 8 meses, dependendo do tipo de implante que é utilizado e da sua resposta. Lembrem-se sempre, nós estamos trabalhando com o organismo e o organismo pode ter respostas onde nós não temos controle sobre essas respostas. Então, é muito importante associar sempre uma boa indicação, um bom planejamento, para que você tenha sucesso no seu tratamento com implante, tá certo? E uma coisa que afasta muito os nossos pacientes de se tratarem e fazerem procedimentos de implante. Sempre surge o questionamento se implante dói, né? Não, no implante não dói, até porque todo procedimento cirúrgico ele é feito sob anestesia, certo? Anestesia local dentro do consultório. Então, você vai estar anestesiado, não vai sentir dor nenhuma e posteriormente será prescrita uma medicação para controle dessa dor. Então, fique tranquilo porque você não vai sentir dor, tá certo? Quanto tempo dura um implante? Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante aqui na clínica. Bom, o implante, ele tende a ter uma duração que vai estar de acordo com a qualidade do planejamento, a qualidade da execução e a qualidade e o conhecimento do profissional. Então é sempre importante que você procure profissionais qualificados, capacitados. Dificilmente você vai associar um bom trabalho a preço, né? Então se você estiver procurando um implante, não procure preço, né? Tente procurar valor, porque o valor sim é que vai fazer com que você tenha e receba um tratamento de qualidade, tá certo? Então, ó, só para concluir, aqui está, né, o implante inserido dentro do osso alveolar do paciente e aqui, ó, é a coroa que nós vamos cimentar ou aparafusar, depende do caso, e reabilitar o sorriso de uma maneira fixa. Então, após a cimentação, após o aparafusamento dessa coroa, essa coroa não sai mais. E isso faz com que você tenha tranquilidade para poder sorrir, falar, mastigar. Só que um ponto muito importante, tá certo? Assim como qualquer outro procedimento, quem faz implante tem que voltar para as consultas de rotina. Por quê? Se você não retorna para as consultas de rotina, existe um acúmulo de restos de alimento também aqui nessa região do implante que pode gerar problemas muito graves e até mesmo a perda do seu implante e o insucesso do tratamento. Então, o sucesso do tratamento está associado à realização de um bom planejamento, uma boa execução, a utilização de bons materiais, mas também você, paciente, precisa colaborar com o dentista, tá certo? Então, nós aqui no Instituto Renovare, nós realizamos procedimentos de implante, utilizamos os melhores materiais e nós queremos atender você que precisa, sim, fazer um procedimento ou uma reabilitação com implante. Lembrando, o implante ele pode ser unitário ou ele pode ser também um protocolo sobre implante, né? O que seria um protocolo sobre implante? Quando eu reabilito todos os dentes e todos os dentes serão suportados por 6 ou 4 implantes, depende da sua situação clínica. Lembrando que esse protocolo ele é diferente de uma prótese total convencional. A prótese total convencional ela fica retida pela coesão da saliva no seu rebordo alveolar, ou seja, na sua gengiva. Enquanto que o protocolo sobre implante ele fica aparafusado sobre os implantes que foram previamente inseridos no seu osso, certo? E um ponto positivo, geralmente protocolos não apresentam aquela região que fica em contato com o céu da boca ou com o palato. E isso incomoda muito o paciente nos casos de prótese total convencional, além da possibilidade da prótese ficar soltando, né? Porque
a tendência é que o osso vá remodelando, vá reabsorvendo e a prótese vai ficando bem frouxa, tá certo? Já o protocolo não tem aquela região que fica no céu da boca e ele fica fixo nos implantes. Você ganha uma qualidade de vida muito boa.